Danado, rapazinho. Esse é o danado. Foi ali, brincou um pouquinho com a Pérola, dona Jane marcou, brincou um pouquinho, fez xixi postadinho. Lá vai namorar. Chegou a sua vez descansar um pouquinho. Um galoto. Galoto lindo, galoto. Nossa senhora. Caiu um pouquinho, tá bom? Trabalhar. Garoto, danado. Danadinho. Aí, não veio de novo. O que é você botar, né? O que é fazer o comentário, ter flexibilização de entender o problema dos outros, sem entrar na casa dos outros, independente de não entrar, tudo tem os interesses de uma casa, de um corpo. E o que é quando a velocidade vira um efeito de dominó de situações? Como é que você botar a pessoa 3 vezes na semana, aí, né, inclusive essa porra dessa merda dessa caneta. Depois que suspende, a mesma ostentação que eles têm de falar que tá usando e às vezes é atividade, é outras coisas, um monte de remédio de bota a bosta pra fora, um monte de laxante, bota um monte de bomba e fica tudo estourado, e um monte de médico pagando um monte de coisa que em preço de cada unidade de uma coisa. Entre as empregadas, entre os montes de trem, é o que paga pra mim pro ano inteiro e que vira uma luta. Aí depois também tem que justificar para os outros, também engorda da noite pro dia, porque a disciplina é absurdamente irregular de tudo. O que é essa merda dessa caneta? E depois do meu protocolo ainda é diferente ainda. Fala. Tudo bem, senhoritas? Bom dia. Firme e forte. O dedo? Às vezes o dedo fica atolado aí. Quer que eu passe? Ai, pode entrar. Arrasou, meu dedo foi bom. Meu dedo foi bom. Ai, peraí, para um pouquinho. O dedo já... Ai, por causa do sol. Ele manda o sol aqui, eu boto a mão em cima. Peraí. Olha lá, viu? Obrigada. Eu peguei a peguei a treta com o Peterson. Obrigada, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É o sol, né? Ele dá um tempo, tem que dar um tempinho também, né? Tá joia. Agora tem que tapar. Tudo bem, joia? Força dessas mulheres. Olá, tudo bem? Fala, senhorita, tudo bem? Joia? Olá, tudo bem? Joia, bom dia. Bom dia. Bom dia, né? Entrou a Bia, né? Tava a Beatriz com a senhora aqui da padaria que pediu meu telefone um tempo. Um ali perambulando sozinho, uma malhando descalço. Os dois que não cumprimentam mais, junto com o personal, que nem é personal, não é porra nenhuma, ele é essa ali, né? Malhando, que não atende mais ninguém praticamente. Tem horário que eles têm que trabalhar na musculação e recebe o dinheiro por fora para fazer um personal no horário irregular. Entre aqueles que não têm carteira, entre os que fazem o que bem quer, vendem dentro dos estabelecimentos dele aparentemente que não tem nada a ver, com a academia, tipo mercadinho, o que vira, né? Agrotóxico, veterinária, né? Carrinho de veterinário, né? Pet shop, as coisas etc. que eu venho diagnosticando a rotativa da cidade. E o que vira? Academia vazia, um horário que está lotado na segunda-feira, né? Peso esparramado, tudo quanto é lado, e minha aluna não veio, né? Tá com sono, quer só comer, quer não sei o que, a outra não tá vendo, tem coisa que não... Porra, é além de mim, até porque isso tudo são doutor, não são doutor. Aí eu vou ficar aqui sentado um pouco, eu sempre otimizo com... vou fazer isso e aquilo, mas quando a aula é prensada entre uma e outra, eu não gosto de substituir, não. Tem menor obrigação. E aí dá mais estrela ainda pra faltar ainda trepar no meu lombo. Não rola de jeito nenhum. Aí eu vou ficar aqui sentado um pouco, não vou fazer esteira prensada em 1 hora, não vou ficar suada. Comi arroz e feijão, tô empazinada, não é pra comer comida de manhã assim. Comi, falei, não vou deixar 24 horas comida de geladeira não, pra levar a marmitinha, tô empazinada. Feijão também é bom, ficou esquentado, ficou bom, mas não gosto de misturar. E uma marmita, jogou os 2 termos, o cérebro já assim, arrepiou, vira um cagadorzinho normal ainda, né? Mas igual sorvete ontem, eu falei, eu vou tomar esse bichão. Saí que o sorvete tava lindo no meio do pote, falei, tomar mais tarde. Depois meu irmão vem aqui, já trouxe um monte de coisa gostosa pra mim também.
Aí ela falou, não, eu fiz o cálculo aqui de tanto que você gastou, tá tudo certo, eu quero encomendar as calcinhas também. Falei que chegar eu te mostro as coloridinhas também, mas eu tinha comprado uma laranja, a calça manchou no meio, parecendo que tá freada, cagada, vai ser estuprada assim. Falei, hein? Aí ela não chegar lá, eu falei, eu vou marcar em cima da branca lá, porque aí vem lá de Marataízes, né? E tem a loja lá, o tal do Peterson de lá. Aí nós estamos em cima querendo, que eu falei que eu quero pelo menos mais umas 6. Aí falei que se a Rubia trouxer o homem das calcinhas lá e umas roupinhas de dormir, a gente vai comprar também, porque o preço é bom, muito confortável. As calcinhas de regulagem são muito boas, não tem o fundo do cu e elas são uma renda muito bonitinha na frente. Só que aí eu acabei presenteando com 2 brancas e uma... Dei 2 para minha patroa com a camisolinha, que para todo mundo ficou lindo. Ela fazia um V de renda nas costas, no meio da coxa, linda, uma preta linda. Para todo mundo ficou ótima no peito, para mim ela teria que mexer no peito na lateral. Para todas elas ficou linda, ela ficou super satisfeita. No Natal eles me agradaram muito, eu botei dentro da bolsa que eu tinha comprado, aquela meia chinesa que eu falei, que é um tipo de verniz. Eu botei as 2 calcinhas embaladinhas, a roupa de íntima e dei a bolsa também. Nossa, ela falou, não, você tá ficando doida, não sei o que. Eu falei, não, pode ficar, você me agradando muitas vezes. Faz muita comida pra mim, muita coisa, eu sei que as coisinhas que você gosta. Não, ficou totalmente assim, né? Totalmente encantada. Oi, tudo bem? Bom dia. Aí eu fiz questão, falei, não, pode ficar pra você guardar como bolsa de calcinha. Eu vi que eu não ia sair com aquela, falei, depois eu compro outra e vou acertar melhor. Ficou muito bonitinha pra guardar umas coisas, mas eu resolvi passar pra ela que ela ia usar. Aí ela gostou demais, entendeu? Eu fiz aquele kitzinho do jeito que eu também gosto. Você pega uma bolsa, tem dentro uma camisolinha, com 2 calcinhas embaladinhas bonitinhas, ficou uma graça. Eu gosto de agradar. E direto fui querendo me agradar, entendeu? E mesmo não dei mesmo que ganha nas minhas costas. Cada coisa no seu lugar e todas ao mesmo tempo. Fazendo churrasco, quer trazer coisa pra mim. Os outros é tudo sanguessuga. Quem tem nunca pode dar. Eu não sou muito chegado nessas coisas, não. Entendeu? Eu avalio se isso é um problema, então não faz isso ou conta isso. Eu sou assim, entendeu? Mas eu, enquanto pessoas, vendo o que é o dia da ceia, quando tem uma cesta básica, quando tem um pão e faz não ter, olhando o que é classe trabalhadora dentro de uma classe de educação física e de academia, eu vi o quanto é grave você ser proprietário. E o que vira intensificar coisas muito graves que eu venho colocando ao longo do tempo, que eu tinha que pensar assim, se fosse dono. E eu falo para alguns que são corruptos, que jamais eu seria dono, tudo que eles querem ouvir para me botar no tronco e se tornarem cada vez corruptos. E questionava com os professores, pior o negócio ficava, eu quero o meu, eu quero que se foda. Então sair desse buraco todo, entre achar uma condição maturacional e dizer, não tá bom, eu tenho que repetir isso e aquilo de novo, por causa de quê? Isso foi um sistema de culpa grande, entendeu? Aí vai pegar a joia. Quer essa aqui também, não? Não? Ah, tá. Aí eu vou esperar aqui, entendeu? Ela acabando que não vem agora. Eu falei assim, quinta-feira, eu até comuniquei logo da revisão dentista. Aí eu falei, se você quiser e tiver tempo, porque eu sei que você está trabalhando, seu horário é agendado, mas eu vou estar aí do lado, eu vou ter que fazer exame e esperar até meio-dia. Então eu não posso te atender mesmo na terça-feira, mas quinta-feira eu não vou, se você quiser cobrir a aula, mas fica 4 seguidas. Quer dizer, se faltar na sexta, falta na segunda, 3 seguidas na rotina tal, não gosto, não funciona para uma pessoa que é lesionada, que nem ela. 2 dias seguidos afasta um, tudo bem. 3 dias é uma merda só. Porque lidar com quem mexe com quem é dentista, eu já sou acostumada até com isso. Eles são tudo estourados. Tudo estourado. Você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Eles não querem fazer o que não pode. Aí você tem que ter uma dinâmica de passar exercício, às vezes um pouco acrobático, e não adianta. Quando você avança um pouquinho, é 2, 3 dias com tudo dopado de medicamento. Ainda que a outra que eu era médica dela, ela era totalmente adestrada com movimento que nem eu. 2 vezes na semana que ela malhava, ela não gostava de palhaçada, o que eu passava ela já achava suficiente, que malhou comigo durante muito tempo. Eu também tive tantas situações entre me sentir ridículo de falar determinadas coisas, que eram os vizinhos deles, né, trabalhar na frente o tempo todo, algum tempo parar, sumir, perder tudo, não ter nem telefone, me sentir totalmente frustrado, ficar um pouco de interrogação quando volta. Só que a negligência das pessoas e a participação da classe elitista, entre algumas fachadas, todos cúmplices em alguma situação, eu tenho que carregar a minha culpa da minha verdade, que você quer ser verdadeiro, existe um limite de ser verdadeiro de uma fachada. Eu tive que sair de todos os buracos sentindo a culpa das coisas e pensando em tudo o tempo todo com o fardo de ter reposição calórica e sustentabilidade em função disso. E que no final das contas você pensa, se eu sei quem eu sou,
Aí basta eu saber quem eu sou, basta eu saber quem o outro é, para dizer o que vira fronteira de sair de você e não sair de você, para colocar aqui em instrumentalidade e poder de sucesso do que se arrasta o corpo caso sobreviva. Se não é ladrão, é mentiroso, é louco, é mentiroso, ladrão é Deus. Tomar no cu, no final das contas, alguns abusos, igual por exemplo, falou alguma coisa, isso e aquilo, desejou mal, desejou pior, fechou-se, abriu portais de proteção própria, num dado momento, se eu pudesse eu não teria pensado isso, não teria falado isso. Eu vou além das minhas capacidades. Por exemplo, você encontrar uma pessoa que você gosta e depois falar, morreu porque você desejou mal, isso aquilo, não, porque me quis mal e cutucou aquilo e chegou no limite que não pode tirar a minha individualidade. Porque no final das contas, o que acontece? Você sabe o propósito de fé. Você usa aquilo tentando não misturar as coisas e largando a sua particularidade e a sua verdade jogada no lixo. Que se o outro ele é um inter autoconhecido ou inter desconhecido parcial, por que você tem que carregar um somatório de culpa? O que vira sobre um espectro de probabilidade? Ser infinitas cruzes, aparentemente não ser de pau, entendeu? Fala, Pérez. Aparentemente não ser de pau e aparentemente ser pior que todas elas, como se você ficasse cega no enredamento de relatividade, ao mesmo tempo absurdamente estuprada e não achando que é estupro, do que é você dizer quem se tornaram humanos não humanizados, que as propriedades fundamentais, como toda a verdade da matéria, dos pilares reais, até que ponto arbítrio e usufruto, de dizer de constante, variável, laica, quem justifica apontar ortodoxia e não ortodoxia da constante, você também tem um imperativo de singularidade, que ao mesmo tempo não ser parasita dos outros, nem parasitar os outros, e também desejar manter sua luta, que isso vira quem é o espaço de multideuses ou não necessariamente que é um espaço vazio, porque você quer a morte deles. Se você ficar impostado a uma coisa que você não quer mais estar, entendeu? Você não precisa estar, sua disciplina é você e o seu Deus, e se eles têm o deles e tem o clube deles, e não te consideram não ser como um escravo, como um otário, o que estão fazendo atrás de você? E você tem que falar que está com eles porque precisa, vai tomar no meio do rabo, vai tomar no meio do rabo. E essas coisas de protocolo e genética e remédio virou uma desgraça muito grande. Eu acho assim, tenebroso a gravidade e a culpa de uma classe absurdamente porca, com uma vantagem de estarem pelados, entrando e saindo o que bem querem, justificar o corpo, de poder impostar o fracasso teórico, impostar o fracasso prático, fracasso cobaiado. Você tem o mundo nas mãos e se tornaram cada vez mais assim, perante toda essa protocolaridade de você colocar o que são as coisas todas, entendeu? Como eu falei que eu entrei no mercado que já tinha um espectro de decadência do que era, já tinha passado por esse modelo de modalidades específicas, coreografadas, o que foi uma queda de mercado e como que isso emergiu, eu olhando naquele pós-momento de habilidades próprias, desbravação do mercado em instrumentalidade laboratorial que colocava a academia como um ponto mais específico de você pegar... Cansou? Uma perna morreu. Uma perna morreu. Aí que você coloca o que foi desbravar, como que eu vou me dar nisso? Como eu vou voltar para casa? Eu não tenho essas habilidades? Ou isso não era da minha casa? Isso parece um despedaçamento de químico, de físico, mas eu não posso fazer isso. Como que eu vou sair do frente e trás se eu não posso cortar e tenho que esperar o médico chegar? E também como que eu não posso fazer se tudo isso é jogado nas minhas costas, a carga deles e isso aqui, porque é um protocolo? O que é minha atuação? Mas como se eu não tenho dinheiro? Fica negativando meu dinheiro. Aí você fica se culpando, é quando você tem problemas dentro de casa que você entende que não eram problemas e eram problemas, o que era entre meus avós e os meus pais, e um histórico de tradição muito exemplar, perante já ter sido funcionário de carteira assinada, perante já ter passado por estudos até de 2 horários de dar conta de tudo e ter uma vida entre todo o quadro institucional e ainda num dado momento tendo falado, isso é problema dos meus pais, nunca seria problema meu, ter entendido as coisas e ter saturado entre aspas, mas lidava com aquilo com bom senso, né? Mas o que na hora que você ir para fora de casa estudar, o que seria esticar a pensão, aquilo que ele prometeu ia arrastar e ficou desprometido, não tinha casa para ficar como era a promessa de alguns, o que já eram problemas familiares e a mãe e o pai saturar e não necessariamente as conveniências de outros, que conhecem os filhos deles, aí num dado momento pensa que você vai ser igual ou interpretou alguma coisa assim, assado que você tem que, ou você vai sozinho, seus pais que tem que arcar mesmo, o que é morar fora e o que virou, desde o momento em que meu pai, eu lutando com o negócio de trabalho, minha mãe já tinha falado uma coisa, depois meu pai querendo que eu assinasse folha de papel em branco, empregado da prefeitura amando da mulher que ia lá levar papel para assinar. Se ele é um falsificador, do que adiantava eu rubricar alguma coisa a qualquer modo para ver um pai totalmente desconhecido
eu num campo acadêmico, querendo me dar um golpe, e eu nem tinha levado isso como uma condição profunda, eu só não entendi isso. Eu já ouvi algumas coisas da minha mãe, eu não vou assinar papel nenhum, né? Aí eu tava morando, acho que era na Amélia Tartucci Nasser, e aí ele pegou e eu me lembro como se fosse hoje, ele ligou: minha filha, eu preciso dessa assinatura, eu vou levar uma folha de papel aí, o empregado lá da prefeitura vai levar, passar onde que você mora, tem que você assina um documento pra mim. Eu falei: não vou assinar não. Aí eu não queria assinar nada, eu não assinei. E aí, tudo bem? Aí eu não assinei. E eu sei que depois a coisa, o rebote e a volta das coisas é uma situação muito grande. Mas eu larguei o emprego de carteira assinada, com um primo maravilhoso, ele era absurdamente inteligente, ele era daquele de pegar a vassoura e eu também, para fazer qualquer coisa, mas eu simplesmente trabalhava num quadrado, limpar algumas prateleiras, entregar, tinha computador, entregar alguma coisa tal. Uma vez ou outra eu lavei, ele mostrava ele manipulando, encapsulando, lavar uma cumbuquinha daquilo e tal. O trabalho era totalmente, ainda estudava, me ajudava a estudar, e eu ainda ia pro cursinho, né, lá de Cachoeiro nessa época. Aí ele pegou e era ótimo, entendeu? Eu falei: vou. Botaram na minha cabeça que era pra eu ir pra Vitória. Aí eu peguei e falei: vou. Aí minha avó não queria que eu fosse, meu tio insistia pra eu ir. Meu pai ficava aquela coisa meio assim, ele: vai que você vai estudar de novo. Eu não ia, depois ia, não ia, juntei as coisas, eu fui da noite pro dia. Aí transferi a pensão pra lá e eu fui, entendeu? Aí foi isso daí. Aí a coisa começou assim, aí eu falei: eu tenho que escolher uma coisa, eu tenho que seguir. Agora eu tenho que passar. Eu já tinha tentado meio cursinho, que não deu certo para Cachoeiro. Chegava aquela sala lotada, já uma hora perdida, aquela velha coisa daquelas efeito vestibular, aquelas coisas que eu não me adequava, eu não entendia essas múltiplas escolhas. Eu ficava empilhando a apostila, eu nunca entendia aqueles trem com aquelas coisas matemática, física, química, só conceito. Passava um olho no conceito e no outro dia eu queria estar na introdução de novo e era outro universo para mim. Aí eu falava: caralho, o que é você? O que você tem que estudar de última hora num ano de negócio de vestibular? Então eu gostava de história, biologia, alguma coisa, esses conceitos. Bota conceito: sólido, líquido, gasoso, atrito, indução, contato. Aí você lê aquele finalzinho de livro, o que era faltar, copiar alguma coisa de alguém, não necessariamente, olhar um pedaço, pular um monte, não necessariamente, fala que vai ver depois, e quando vê passou o ano não viu. Tá, dependendo de onde eu estava sentada na sala, era um lápis, parece que entrava alguma coisa dentro de mim e me apagava. Quando eu voltava num pisco rápido, a mulher já tinha falado tudo, eu só tinha que ouvir o que tinha que ouvir. Então eu era seccionada, a estar viva e morta, e eu penso o que são, né? O que é a captação de educação, lidar com algumas situações entre processo ensino-aprendizagem, tá todo mundo numa grade curricular e não necessariamente. O que vira dizer ética, ou quem responde a direitos, deveres e muitas coisas aparentemente sob uma condição uniforme, mas o que são singularidades, entendeu? Então lidar com tudo isso foi, hoje é muito minucioso, se tornou muito minucioso, olhar as mínimas e as máximas das brechas de caso fosse você se responsabilizar para um governo, caso fosse um filho seu, o que você pode fazer aparentemente na casa dos outros e não necessariamente caso fosse a sua, e na dos outros ou não ida dos outros. Faça-se vilão, faça-se mocinho. Eu penso das duas formas. Aí eu coloquei essas questões sempre o tempo todo, entendeu? Porque a minha avó era muito cuidadora e eu colocava isso como um critério muito lógico. Não tinha esconder nada, tinha meus lugares da casa, os compartimentos da casa, se quiser fechar a porta, fecha, se quiser abrir, fecha. Não tinha nada que me faltava, que eu não podia fazer, não tinha. Então eu tinha a oportunidade de pensar tudo isso aí, entendeu? A individualidade deles muitas vezes me favorecia, como o coletivismo também. E as coisas que eram problematizadas como diferença também não estavam incomodando, não. Por um dado momento, nem a condição dos pais de separação era uma problemática, mas por filhos, pessoas de rua, toda uma situação. A televisão, de fato, para mim era algo muito de outro mundo. Você olha, acontece um monte de coisa, mas você sai da televisão, olha para dentro da sua casa, você nem trabalha fora ainda. Como que alguém deixa alguma coisa tal acontecer? Você torna um pouco meio que inacreditável. Eu não tinha aquela doideira de todo mundo cala a boca, modo de dizer, fica quieto para assistir o jornal. Mas o jornal era uma coisa despedaçada, cheia de tragédia, propaganda, tudo isso era muito, sei lá, desconectado. Eu não gostava dessas coisas. Não gostava, mas eu olhava para a cara deles como que eles viam essas coisas. Entre novela, entre a imagem da Globo, que eu achava que era melhor, e eu peguei aquelas fases de programas de auditório, de musicalidade, de poder ver, chegar em casa, por mais que eu pudesse estudar, pintar ou sair fazer alguma coisa, eu podia ver até a última programação do dia.
Então eu gostava, era aquilo infinito, entre comer, fazer um monte de coisa, bolo, pipoca, não sei o que, não sei o que, eu acompanhava tudo, até os filmes repetitivos, de novela, de seriado, de filme da tarde. Muito pouco eu ia entre Silvio Santos, Bolinha e Spectreman, Chaves, algum desenho e tal, muito pouco. Entre SBT e Band, passava por cima e tal, muito pouco. Era literalmente a Globo. Eu não gostava dos outros canais, não gostava da imagem, não gostava, minha avó também não gostava de jeito nenhum. Tirar da Globo era arrumar problema. Ela gostava desde a Fórmula 1, desde a Copa do Mundo, todas essas coisas. As novelas, pois existia um tempo de anos 80, anos, 90, as músicas, os contrastes entre nacional e internacional, esses grupos, a Xuxa, me tornar indo no show da Xuxa, acontecer aquilo lá, entendeu? A Xuxa era encantadora, eu não tinha minha avó costureira, podia brincar com aquilo ali, comprar algumas coisas na rua, os discos eram absurdamente coloridos, os encartes que vinha dentro dos discos eu ficava encantada, ainda que eu não soubesse falar a língua, e eu olhava porque minha língua embolava, mas eu ficava muito encantada com essas coisas da rua, às vezes passar na banca, que era umas negocinhos de horóscopo, ou porque tinha foto bonita, isso, aquilo, algumas revistinhas, nada demais. Entre, às vezes, baixar um caboclo e comprar alguma coisa e ficar dentro de uma loja de decoração que tem um monte de coisa, kit de maquiagem, eu adoro essas coisas que tem kit de coisa, eu ganhava muito kit de coisa, tipo São Cosme e Damião, mas em várias versões de coisa, de várias datas, de presente, de combo de brincadeira de cozinha, combo de brincadeira de kit entre maquiagem, perfuminho, batonzinho, não sei o que. Então eu tinha muitas essas coisas, então eu somava coisa e direito de poder comprar coisa. Minha avó tinha dinheiro em tudo quanto é lugar, eu nunca precisei catar nada. Tudo quanto é bolso de coisa, ela vai pegar aquilo lá pra mim não sei aonde. Tinha um presente guardado de alguém que não pegou, de aniversário que não deu. Embaixo do sofá era uma quantidade de papel de presente, eu gostava dos papéis. E uma quantidade sempre tinha na geladeira, sempre bolo, alguma coisa que foi em alguma festa, alguma comemoração que quando estava gelado era mais que tudo de bom. E um monte de coisa que achava, então a casa era uma casa aparentemente entre alguns pau velhos, mas sempre tinha um criptex de situações. Ela falava, hoje vou mexer no quarto da velha, hoje vou arrumar a máquina da minha avó, hoje vou fazer brincadinha não sei aonde, hoje eu vou pintar. E todas elas vendo, fazendo as coisas. Uma vez ou outra que eu fazia alguma coisa, minha avó fosse na igreja, olha, só passar bife, faz hoje o que vocês gostam, batata frita, não sei o quê, bolo, muito trem doce, muito trem com gordura, com fritura e muita coisa boa. Ele sempre fazia muita coisa boa. Eu otimizava as coisas de ir na roça, como aqueles homens que passavam com centro de coisa, e muita coisa, entre peixe, de caça, pesca. Então sempre tinha muita coisa dentro de casa, muita fartura. A comida da minha avó era maravilhosa. E os outros se matavam para comer o arroz naquela panela de barro de ferro, um arroz solto de outro mundo, e a comida dela era perfeita. Então sempre fazia as verduras frescas, as coisas maravilhosas. Então e meu prato sempre estava pronto para chegar da escola, para a noite, sempre querendo saber tudo, se eu comer. E até meu avô tinha todo esse respaldo, mas meu avô estava sempre trabalhando e botando todo o dinheiro para ela fazer tudo, inclusive as festas dela. Ela hoje está com um rabo cheio de dinheiro, modo de dizer, hoje seu avô tá, pode pedir ali que ele tem, que eu queria disco. E na discoteca, ver aqueles monte de disco na parede, eu ficava encantada com aquilo. Às vezes não tinha um que eu queria, eu comprava um por causa de uma música e depois ficava embucetada. Mas aí eu ia comprava mesmo, eu queria disco com força, Paquitas, de novela, show da Xuxa, Paquito, Mara, New Kids on the Block, Angélica, esses de novela e esses de mixes de alguns, e um outro que fazia muito sucesso da época da lambada, do monte de coisa, nossa, que eles também já colecionavam muitos discos, muito. O negócio deles era música, entendeu? Eles gostavam de carnaval, eles gostavam de música dentro de casa em festa, então eu conheci aqueles MPB, eles gostavam desses MPB, Ney Mato Grosso, Raul Seixas, muita coisa. Meu tio adorava escola de samba, minha avó também colecionava esses discos, eles traziam. Quando vinham os comadre, compadre que vinha, que era deles ali, reunia, sempre traziam as coisas. Eu gostava de assistir novela demais da conta. Então eu tinha uma rotina recheada de situações, que eu seria só estudando e ouvindo música e vendo televisão. Se não tivesse essa coisa das datas comemorativas, não sei se eu saía tanto de casa não. Ir na igreja, ir com minha avó com algumas coisas, eu não sei se eu sairia, entendeu? Assim, pra mim não fazia diferença. Às vezes eu já estava cansado e tinha que começar de novo. Afinal de semana vai ser o feriado, alguém vem, ou vai chegar alguém. Agora as pessoas envolvidas entre os parentes da minha avó,
o lado velho, o lado da roça, o lado das irmãs, isso tudo pessoas maravilhosas. Nenhum era sanguessuga de nada, era tudo muito bom. A rotina deles era, meu avô também era maravilhoso com eles, eu adorava eles com a minha avó. Deixou a gente morar junto e com eles ali, os comadres, compadre, uns que era de longe e tal, que de um tempo e tal. Nós, quando eles iam pra lá, era as pessoas que não incomodam em nada, pessoa ótima, em todos os lugares da casa, tudo muito desconfiômetro das coisas, entendeu? Minha avó que insistia pra vir da roça, vem almoçar, vem não quer, vai sim, comidinha fresquinha, vem aqui não sei o quê. Então, quer dizer, né? Eu olhei muita coisa pra frente sem olhar pra trás, eu tava com uma base muito boa de mulher que já tinha um corpo normal, já tinha conquistado algumas coisas e podia avançar em treinamento, em outras coisas, mesmo que eu desconfigurasse algumas coisas, eu tava vendo dinheiro entrando e eu sempre planejava, se eu parar uma hora eu vou corrigir isso. O que também não era ideia de corrigir, nem de botar peito, mas depois que ele virou uma moda, e eu vi que eu sequei demais e tal, e eu mudei o centro de massa, e já vi aquele efeito fitness, com volumes tais, sabe o que era o feminino da coisa, e quem ia ostentar e poder pagar tudo isso, ou retomar o que era um padrão comum, botar na ponta do lápis todos os interesses de grupos em rotatividade, como sustentar todas as coisas, que viravam abertas essas invasivas e manutenções, e o que é de fato que mobiliza o mercado, o que é a gravidade de duráveis e não duráveis, e de fato quem são as pessoas, entre quatro paredes, quando quatro paredes, e o corpo de fato, né? Quem somos em minuciosidade, independente de teoria de quem não vê cara, não vê coração, mas até onde deu passo, deu marca-passo, deu a escuta, deu a cegueira conveniência, a cegueira apontada de enxergamento, para poder vir a um espectro revelatório, entendeu? Ou o que seria vir num contexto tal, que eu nunca busquei isso, não via necessidade de nada disso, mas estava sendo o tempo todo, de fato, prometida. Isso aí era um fator que não tinha nem como. Tanto que quando aconteceu uma coisa muito singular, lógico que é comigo, eu não sou cega, eu não sou surda, tô vendo. Então, né, automaticamente é parte da gente determinar paradigmas e paradoxos, inclusive, né? Igreja como não igreja, quem se permita comparar e o que vira saturação e entre o pró desobservável a fim, entendeu? Então, eu tenho uma luxúria comportamental de fato, como diz, né, descendente de reis, né? E a quem justifique a maciça tal e quem que tenha uma resposta gramestrificadora, que mesmo a situação dos meus avós maternos foi uma situação mesmo condecorada a trazer aquilo que não pode ser destituído de forma alguma e nem picado como metodologias, assim.